Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira, trazendo as últimas informações e uma análise dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Ceará lá em Fortaleza. Vitória importantíssima do Timão. Estou trazendo um corte aí da ESPN fazendo essa análise. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Não volta. É muito importante para o Corinthians adquirir confiança do Carrillo, que não vinha bem, entrou bem ontem e deu uma assistência. O Thales Magno não vinha nada bem e conseguiu fazer um gol. E pensando para frente, o Corinthians precisava de uma motivação extra para fazer um majestoso interessante no sábado. É um jogo muito importante, tanto para Corinthians quanto para São Paulo, esse confronto de sábado. Então você, perdendo em casa para o Bragantino, já vem aquela desconfiança, pressão, Gaviões tendo conversa com o elenco e tal. Agora o clima ficou um pouco mais tranquilo. O futebol apresentado não enche os olhos? Não enche os olhos. Mas os pontos conquistados ontem no Castelão são importantíssimos. Você disse que o Thales Magno não fazia gol desde fevereiro. Desde fevereiro. Não foi uma noite de ufa para o Thales Magno? Para o torcedor. É para o Corinthians. Opa, sem dúvidas. Sabe quantos jogos o Corinthians não vencia? 5. Eram 3 empates, se não me engano, 3 derrotas e um empate, ou 2... Não. Era mais empatou com o Grêmio, derrota, empatou com o Bragantino. O Atlético Mineiro também estava nessa conta, né? O Corinthians não perdeu do Bragantino. Perdeu do Bragantino, empatou com Vitória também. Vitória, com o Grêmio. Conta. O Corinthians não vencia há tempos. E o Ceará vinha bem. Você mesmo citou. O Ceará ganhou o clássico. A freguesia continuou contra o Fortaleza. Então, qualquer corintiano que você perguntasse antes de entrar em campo contra o Ceará, você assina empate? Todo mundo ia assinar. Então, esses 3 pontos vêm muito bem a calhar para um time que estava, assim, com pouca confiança. É importante também porque o Corinthians ele tem que se estabilizar nessa parte de meio para cima da tabela. Sim. Que acho que é a parte que esse time tem potencial de conseguir. Né? Até porque você fica com uma margem de trabalho. Eu já vi, quando o Corinthians perdeu do Bragantino, eu já vi corintiano falando, tô começando a ficar preocupado com o rebaixamento. Ainda tinha alguma distância, sim, mas já vi corintiano com esse papo de novo, que seria o terceiro. De novo não, né? Porque no passado, apesar de ter terminado em 7º, ele brigou contra o rebaixamento. Deu uma arrancada nos últimos 9 jogos. Exatamente. 8 então, vitórias. Ele sai de 18º para 7º em 9 jogos. Então, o corintiano já estava ficando desconfiado. Então é bom para o Corinthians porque, olha, o segundo semestre vai ser muito atribulado. Tem a questão da fora de campo tem a questão da definição do impeachment do Augusto Melo. Daí vai ter uma questão de eleição para ver quem é. Se o Augusto Melo tivesse o impeachment confirmado, quem vai ter uma eleição para definir quem assume o Corinthians até o final do ano que vem, que seria quando terminaria o mandato do Augusto Melo. Tem uma questão ali que o Corinthians atrasou, está devendo bicho, até atrasou alguns salários ali. Então... Tem outra. Desculpe, Bira. Tem uma bomba daqui a 13 dias. Praticamente 2 semanas. Tem Corinthians e Palmeiras. Na Copa do Brasil. Só isso. Hoje é dia... Hoje é quinta-feira, dia 17. Hoje é dia 17. Dia 30 tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, isso e é mando do Corinthians, né? O Química Arena. Dessa vez definindo na quarta-feira. É uma quarta-feira daqui a 13 dias. E a sequência até lá é muito complicada. Uma bomba que eu quero dizer... Porque Corinthians e Palmeiras é sempre uma bomba. E no final de semana tem o São Paulo. E sábado tem o São Paulo. Botafogo e Cruzeiro. São os 3 jogos do Corinthians antes de pegar o Palmeiras. E o Ceará fora também era um confronto difícil. Então a sequência do Corinthians era muito... Era Ceará fora, São Paulo fora, Cruzeiro em casa e Botafogo fora. A sequência do Corinthians é braba, é muito difícil. Desculpe, Bira, que você... Mas pode calejar, né, Bira? Bira, você estava numa sequência... Pode calejar, Continue. Mas ao mesmo tempo a gente pode ter um segundo semestre muito atribulado. Então é bom você ter feito uma gordura ali, né? Porque se você tiver uma queda, um problema de crise, salário atrás, e o time dá uma caída, você está trabalhando ali no meio para cima da tabela. Você pode perder umas posições e tudo, mas você não está passando susto, né? Então é bom pro Corinthians até porque o clube vai ter que ainda mexer muita coisa, né? Então... Até na questão dos reforços. Até a questão de reforço, o jogador saia, tem o Breno Bidon, que teoricamente tem o interesse lá do PSV nele, já se falou muito do Yuri Alberto. Do Garro. O Garro, então a situação do Corinthians é muito instável, então quanto mais ponto fizer agora nesse começo para te dar uma segurança ali, melhor. Ontem falávamos do Vasco, não sei se foi ontem ou antes de ontem, essa semana, sobre a necessidade de reforços, cobranças para o Pedrinho, e eu me lembro de argumentos assim, mas o Vasco, com que dinheiro? Então eu vou repetir a pergunta. O Corinthians precisa de reforços? Tem dinheiro? Ou sempre acha dinheiro? Vendendo a dívida só aumenta. O Breno Bidon, o Corinthians pode adquirir bastante, uma venda, né, farta, vamos dizer assim, em relação a finanças. E o dinheiro que entrar do Breno Bidon é para reforços? Vai acabar vai ser uma rotação, né, Abel? Não tem jeito. Hoje em dia, a gente vê o São Paulo. Isso, né, que não é só o Corinthians, João. É o futebol brasileiro como um todo, né? Você viu alguns clubes aí, os 4 que foram lá para o Mundial, voltaram com uma bolada. Opa!
Agora, o quanto dessa bolada vai ser usado para pagar as respectivas dívidas? Dívidas. Né? No caso especial do Fluminense, que foi o clube que chegou mais longe no Mundial de Clubes. Embora uma boa parte desse prêmio fique lá, em questão de impostos, ainda assim encheu o caixa e vai botar mais 22 milhões de euros com a venda do Arias. Isso aí vai para pagar dívida, que o Fluminense deve muito dinheiro. Ou vai ser reinvestido no time? Essa é uma questão. E passa também pelo Corinthians, né? Ok, se vender o Bidon tem dinheiro, mas vai cair os 2 bilhões que está devendo lá. Como é que faz? Não, assim, mas sem novidades também, né? O Corinthians está especializado em E nem para falar dos 2 bilhões. Atrasando salário, atrasou salário recentemente. E nem falar dos 2 bilhões, mas e os salários atrasados de... Direito de imagem. Até do time feminino tem premiação atrasada, que até pouquinho em valor, assim. Bem menos. Mas está devendo. Então, o Corinthians tem que fazer... O Fabinho Soldado falou que deve fazer um mercado parecido com o do ano passado, né? Buscar oportunidades, jogadores se encontrar. Aí o rumbo vai ser gigantesco também. O Corinthians gastou muito no ano passado nessa janela. Não, de meio de ano foi muito jogador sem... Carrídio, então, só Alex que Santana, Charles. Mas a questão não é compra. A questão é que são salários altos. Memphis. Só isso. Então, mas a questão é que são salários altos. Sim. Então, não teria que ter aquele desembolso imediato, mas você vai ter que ficar arcando com aquela folha salarial ali 1 ano, pelo menos. E o Breno Bidon, se sair, ele não é um cara que tem um salário tão alto, porque ele é garoto, ele é um jogador que foi formado na base. Então, assim, tudo bem, você ganha um dinheiro do Bidon que você pode pegar uma parte para reinvestir em contratação. Só que a contratação você não vai investir na hora, mas você vai ficar gastando ela em 12 meses, ou 24, sei lá quantos anos de contrato vão ser dados para os jogadores. E com salário alto, e o Breno Bidon não dá um alívio na folha salarial. Não dá. Mas, ao mesmo tempo, é um dinheiro entrando no caixa. Com certeza o Corinthians vai precisar trazer gente. Porque se você pensar, Breno Bidon é do mesmo setor... Precisa o quê? Jogador de velocidade, é isso? Ponta. Um ponta, um zagueiro. Acho que o Corinthians precisa reforçar o setor defensivo, porque até hoje, mesmo com... Quais são os zagueiros? Gustavo Henrique, Kaká, Ramalho... Félix Torres. E o Tchoca. Félix Torres, Tchoca. 5 nomes que a gente falou. Precisa mais? Me diz um desses 5 nomes que o Corinthians falou. Esse aí é zagueiro titular. Mas não é? Ramalho não pode ser? Não. Hoje, pelo que vem apresentando, não. Pode Fez ser? uma boa partida ontem, tá? Tô dizendo que não é, tô dizendo. Não tem capacidade para ser? Capacidade pode ter. O André Ramalho provou essa capacidade no final do ano passado, mas o 2025 do André Ramalho é muito ruim. O Kaká, a gente sabe, é o jogador bipolar. Ele faz gol contra, erra, acerta. Eu acho que mais do que na zaga, acho que a defesa do Corinthians tem muito jogador que já jogou bem que não tem jogado bem. Mas se você trabalha, organiza o time, ela tende a melhorar. Acho que me incomoda mais o problema no ataque. Você vê que não tem ninguém quando sai o Memphis e o Yuri Alberto. O Memphis não joga todo o jogo. Mesmo quando joga, ele já tem uma queda física no final do jogo. Você vê que agora o Corinthians está começando até a dar mais minutagem. Desculpe. E oportunidade no elenco para os garotos. Kaique, Guinegão no ataque. Tem alguém para fazer gol, por exemplo? Porque o Guinegão também não é esse cara que faz gol. Não é. Contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians não faz um jogo horroroso. O Corinthians perde o jogo, mas o Lucão foi melhor em campo, o Romero perde um gol na cara. Garro perde gol. Então, o Yuri Alberto naquele jogo, o Corinthians talvez até vencesse esse jogo. Poderia ter vencido o jogo. Então, só que não tem o Yuri Alberto, não tem ninguém para O Yuri Alberto hoje, Bira, é o jogador... Eu tenho falado isso faz tempo na redação. O Yuri Alberto é o jogador mais importante do Corinthians. Porque o Yuri Alberto não tem reposição. Né? O Garro agora também não tem, porque o Coronado acabou saindo e tudo mais. Mas o Yuri Alberto é um cara fatal para esse elenco. O Memphis tem? O Memphis não tá apresentando, né? Faz algum tempo que o Memphis está devendo. O Memphis não fez um jogo horroroso contra o Bragantino. Faz falta. Se você olhar os números dele, são números ainda. Mas assim, o Memphis e o Garro, querendo ou não, eles podem, assim, tá fora. Se você tem o Garro ou o Memphis, são jogadores que no setor ofensivo eles podem criar. Mas o matador, o finalizador, pra mim, o Yuri é muito falta. Lógico que faz, todos fazem. Pensa desses pilares fazem. Pensa um jogo do Corinthians, que a dupla de ataque é Yuri Alberto e Memphis. Aí pensa o mesmo jogo com Yuri Alberto e Romero ou Yuri Alberto e Thales na dupla de ataque. Faz diferença. Faz diferença, mas agora faz o mesmo pensamento Memphis e Romero, Memphis e Thales. Não, mas o Yuri Alberto faz muita falta porque também. O Memphis tem sido mais o segundo atacante do que o primeiro. Então, eu tô falando assim, o Yuri Alberto tem que ter lá, mas ele com o Memphis é muito mais forte do que ele com o outro jogador. O Corinthians perde também, então tem que ter mais... O Corinthians tem 4 jogadores essenciais demais. Yuri Alberto, Memphis, Garro e Hugo. Perfeito. Carrídio é importante, mas não coloca um patamar abaixo. Só para voltar e terminar o assunto, eu tô mais com o Bira. Porque eu não consigo... Eu não concordo com você quando você diz que o Corinthians tem 5 zagueiros e nenhum deles serve.
Então, se tiver que contratar um zagueiro, não é para vir pro elenco. Tem que contratar mais um para ser titular. Não, então, o Ramalho eles... não serve, o Kaká não serve, o Gustavo Henrique. Todos esses foram contratados e nenhum serve. Não, o Corinthians errou em tudo. E não é assim, e assim, desses 5, o Tchoca é mais. Não, o Tchoca é um garoto, é uma aposta, e eu acho que ele, assim, ele futuramente o Bira falou, ele tem razão. Nível. Todos já tiveram boa fase, já jogaram melhor, então eles têm que retomar. O Félix Torres nunca teve uma boa fase no Corinthians, Abel. Não tô falando do Corinthians, eu tô falando da carreira. Mas aí que tá, a gente tá falando do Corinthians, né? Não, mas o Gustavo Henrique também teve um momento muito melhor no Santos. Mas o Félix Torres no Corinthians jogava mal, ia pra O André Ramalho teve excelente momento no Corinthians, sim ou não? Teve. O Tchoca teve excelentes momentos, inclusive sendo elogiado. Garoto, mas elogiado. O Tchoca fez 2 bons jogos e já foi fritado na pré-Libertadores. Esse garoto, eu boto muita fé que futuramente pode ser um excelente zagueiro, mas que ele hoje... foi elogiado, Tchoca? A gente tá falando do Corinthians. Sim, ele foi bem no Ceará. A gente tá falando do Corinthians, gente. Exatamente. Ele vai ser eu acho que fritado em 2 jogos. O que o João tá querendo dizer, o que eu tô tentando entender, é que falta o dono da defesa. Exatamente. Aquele zagueiro que é a referência, que é, como ele falou, você tem no ataque o Garro, o Memphis e o Yuri, que são jogadores que ninguém discute, que ninguém debate. Perfeito. São jogadores fundamentais para o Posso dar um exemplo? E tem o goleiro. São Paulo Futebol Clube. Vive um momento até similar na tabela e o futebol apresentado, questionamentos. O São Paulo tem o Arboleda. O Arboleda é um zagueiro incontestável. Você tem Sabino, Ferrarese, Alan Franco, ali você vai rodar. Tudo bem. Mas você tem um zagueiro que, pô, ali eu me garanto. O outro rival do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo, pô, sacanagem. É o dono da defesa. É o dono da defesa. Falta isso no Corinthians, falta sem dúvida. Não tem o zagueiro referência do time. Então, mas você pode criar, você pode fazer com que o jogador... Não é racional. E o Corinthians teve isso em passados recentes, duplas de zaga firmes. Gil, Balbuena, em bom momento. Mas não é racional você contratar mais um zagueiro e ter 6 zagueiros no elenco, sendo que só um é da base. Que é o Tchoca. Sim. Só um é barato da base. Todos os outros 5 foram contratados. Isso que eu tô falando. Então contratou tudo errado o Corinthians. Mas o Corinthians tem uma gestão de elenco horrorosa, gente. Isso não é de hoje. João, o próprio Félix Torres, assim, no Corinthians... Olha a grana que foi gasta no Félix Torres. O Félix Torres jogava mal no Corinthians. Ele já como atleta do Corinthians. Jogava mal no Corinthians, ia pra seleção do Equador, jogava bem pra caramba. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, não é que ele não tem futebol. É que, assim, de repente o contexto não tá bem. O melhor momento do Félix Torres, se o Hugo não pega o pênalti na final do Paulista... Nunca mais tinha vestido a camisa do Corinthians, gente. Você tá se prendendo a um lance. Não, mas não é só esse, não. gente. Pô, o Félix Torres, aí eu vou defender o João. Aí eu vou defender o João. Ele tem uma sequência de lambanças em jogos importantes com a camisa do Corinthians. É verdade. É verdade. Tem razão. Eu tô tentando não falar com o fígado, mas é verdade. Tem a expulsão contra o Racing de Montevidéu que o Corinthians até acabou ganhando o jogo, mas... Vamos enumerar os erros do Kaká também. Vários. Sabe? Vários. Mas por que o André Ramalho joga bem na seleção do Equador e joga mal no Corinthians? Aí, pô, tem mistérios que a vida não consegue... O Arboleda não é titular na seleção do Equador e o Félix A gente tem que pensar que muito da amostragem que a gente tem com todos esses jogadores era o Corinthians do Ramon Dias, que era um Corinthians que jogava muito ofensivo, de forma muito ofensiva e muito exposto atrás. Sim. Né? Tanto é que o Dorival tenta até ajeitar essa defesa, fazer uma linha de 4 mais composta ali para não deixar os laterais tão expostos no mano a mano com os pontas adversários. O Corinthians tomando muito gol de bola aérea. Então o Corinthians está tendo que ajeitar. O Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo, agora, que era um bom zagueiro. Não, agora eu só não acho que é racional. Daquele jeito que foi, né? Bem Você Corinthians. me convenceu, precisa de zagueiro. Vamos! Às vezes acontece. Você me convenceu, Johnny. Precisa do dono da defesa, aquele zagueiro que é a referência. Mas eu quero complementar, então. O xerifão Não foi incompetente demais. Cadê o xerifão? Todos esses que estão aí foram contratados Isso eu também de 2 anos pra cá. Eu concordo super com você. O André Ramalho pode ser útil como titular em algum momento. Sim. Não tô falando que não presta pro Corinthians, não é isso. Mas precisa de um cara ali pra fazer uma dupla. Félix Torres. Toda vez que você vai ver o time titular do Corinthians, quando vê... Escalação, saiu a escalação. Hugo, beleza. Mateuzinho, vamos lá, tá jogando bem pra caramba. Ótima temporada. Félix Torres e Kaká. Vai sofrer. Félix Torres e André Ramalho, hoje. Vai sofrer. E o Tchoca, que eu disse, concordo também. Vai sofrer. É que o Gustavo Henrique praticamente não jogou esse ano, né? Mas, assim, em alguns momentos ele até vira esse xerifão. Mas esse ano ele mal joga. Ele lesiona. Ele ficou lesionado. E o Tchoca, mais uma vez, tem potencial. Mas a torcida também não tem paciência. Resumindo, tem que contratar um zagueiro para chegar e assumir a posição titular. E um pontinho. Para ser o xerife. É isso? E um pontinho. Vamos falar. Vou trazer aqui uma análise do GE.com dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Ceará. Corinthians supera desfalques, se fecha para garantir vitória e alivia a pressão. Timão reforça
a defesa após o gol de Thales Magno e bate a equipe do Ceará pelo placar de 1-0 e agora já pensa na próxima partida contra a equipe do São Paulo no final de semana. Fazia tempo que o torcedor do Corinthians não tinha motivos para sorrir. Depois de 5 jogos sem vitória e uma enxurrada de notícias negativas, a equipe enfim voltou a ganhar. Sim, é verdade que o Corinthians não apresentou um futebol vistoso, mas também não se pode ignorar o contexto. Muitos desfalques, principalmente no ataque, gramado ruim no Castelão e a turbulência vivida pelo clube. Sem Memphis, Yuri Alberto e Romero, o ataque foi formado por Thales Magno e o jovem Guinegão, que fez sua primeira partida como titular. Mesmo fora de casa, o Corinthians teve maior posse de bola na primeira etapa e conseguiu proteger bem a meta de Hugo Souza. Além de bem postada coletivamente, a equipe contou com boas atuações individuais do zagueiro André Ramalho e Kaká. As dificuldades persistiram depois do intervalo, mas as entradas de Maicon e Carrillo deram mais qualidade à equipe a partir dos 20 minutos. Foi do peruano inclusive a jogada do gol. Ele recebeu um bom lançamento e acabou tocando para Thales Magno fazer o gol. A equipe se retrancou, atraiu mais o Ceará para o seu campo, mas resistiu bem à pressão e garantiu a primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro fora de casa. E para ambicionar voos mais altos no restante da temporada, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, o Corinthians ainda tem muito a evoluir e a janela de transferências pode ser determinante nesse processo. Porém, não há dúvidas que a busca por tal melhora é muito mais fácil com bons resultados do que em meio aos tropeços. Enfim, essa foi uma análise do GE.com sobre essa partida do Corinthians. Próximo jogo contra o São Paulo no final de semana. Enfim, essa foi uma breve análise aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!